Eu gosto de falar de metas no começo do ano porque todo mundo está falando sobre isso e a gente realmente está mais empolgado, né? Só que estabelecer metas não vai fazer você ser promovido e eu já vou te explicar o porquê. Uma pessoa que não foi promovida também tinha metas, mas ela pode estar há muito tempo no mesmo cargo. Na maioria das multinacionais existe um sistema de metas para serem estabelecidas, mas o que ninguém te conta de verdade é que só isso não adianta para você ser promovido. Até o final desse vídeo você vai entender o que é preciso para que você aumente as suas chances de conseguir sua tão desejada promoção. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional. A maioria das empresas possui um sistema de metas. Eu vou explicar para vocês como que ele funciona. É uma das primeiras coisas que você estabelece quando você entra na empresa ou quando você está ali de ano em ano, né? São feitos por ciclos. Normalmente, tem uma revisão no meio do ano e uma no final do ano. A do meio é para você ver se tem alguma coisa que está em vias de alcançar ou de não alcançar, ou se faz necessário algum ajuste, alguma meta nova ou remover uma meta antiga. Isso pode acontecer. E a revisão de final de ano, ela é o final, não tem para onde correr. Ou você atingiu ou você não atingiu. Não é sim ou não, não tem meio termo, sabe? E, claro, você pode ter concluído uma meta de, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70%. Isso pode acontecer. Porém, ela ainda assim será uma meta não atingida, por mais que você tenha concluído um pedaço dela. Bom, e aqui, normalmente, essas metas, elas estão correlacionadas com a participação de lucros nas empresas, né? Se for o seu caso. Não são todas as empresas que possuem esse tipo de coisa. E é importante explicar esse sistema porque eu já trabalhei em muitas multinacionais, trabalho atualmente em uma multinacional. Então, vocês, às vezes, não sabem que isso existe. Eu já estava numa multinacional há muito tempo atrás e uma pessoa estava lá, tinha, sei lá, 15 anos, e essa pessoa, ela não tinha meta estabelecida dentro do sistema. Ela nunca fez. Percebe que o fato de existir não significa que a pessoa vai fazer. Uma outra coisa pode acontecer dela saber e mesmo assim ela não fazer. Que era muitos casos também. A pessoa, não, coloca aqui, a pessoa já passa ali um Ctrl+C, Ctrl+V, já vai, sabe? O negócio parte por uma praticidade muito grande, mas não vem o resultado junto. O que acontece? Por que isso existe, né? Os RHs das empresas desenvolveram esse processo em geral. Em todas as empresas que eu passei, era a mesma ideia, a mesma metodologia. Porém, se você focar somente na meta, você vai perceber que ela não é suficiente para você ser promovido. E eu vou te dizer que o motivo é muito mais simples. E eu vou te dizer que o motivo é muito mais simples do que você acredita. Essas metas, gente, que são estabelecidas ali, é o que esperam de você. É simplesmente o que você foi contratado para fazer. É fazer somente o que se espera. E quando você faz isso, você não é diferente de ninguém. Você não é diferente de ninguém. Você é um bom funcionário. Eu me lembro aqui quando eu fui estabelecer as minhas metas. Isso no começo da minha carreira. Meu gestor na época, ele não me disse nada, ele não me ensinou nada, ele não falou como que deveria ser feito. Nem como funcionava a ferramenta. Eu sabia porque eu fui atrás. Eu peguei as pessoas de referência, eu conversei com essas pessoas, elas me mostraram o caminho, como conectava as minhas metas com os meus objetivos, direcionados para o negócio, né? Porque o negócio tem um objetivo. Você está ali para que a empresa cresça, para que você cresça junto com a empresa. E você tem que estabelecer uma meta que faça sentido para a empresa. Você não vai estabelecer uma meta que não tem nada a ver. Então, se você quer fazer um curso, se você quer fazer um desenvolvimento específico, aquilo ali tem que estar conectado com a sua realidade de desenvolvimento no negócio. Senão, a empresa não vai te incentivar ou te aportar, porque tem empresa que incentiva, né? Tem parceria com curso, às vezes até paga para você se desenvolver lá dentro, né? Fazer uma pós-graduação. Eu conversando com as pessoas internamente nas empresas, eu vi como que funcionava e fui atrás. E aí eu comecei a criar um sistema, algo que faz uma diferença danada para quem quer ser promovido.
E eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou te mostrar, na realidade, o que eu fiz e o que você pode fazer também. O que acontece? Eu tinha uma meta, que era fazer 5 a 8 carregamentos por dia. Essa era a meta. Mas para atingir essa meta, eu precisava que o processo e o sistema fossem refinados. Eu precisava melhorar o processo de separação de carga, eu precisava melhorar o processo de conferência, eu precisava ajustar o estoque, porque o sistema não estava batendo com o meu estoque físico. Eu precisava transformar aquilo tudo em algo cíclico para que não acontecesse de novo. Porque eu poderia corrigir pontualmente, só que no próximo carregamento eu teria outro problema. E qual que era o problema geral disso? Eu levava muito tempo para carregar. Eu precisava criar um processo e um sistema que fossem capaz de reduzir o tempo para que eu pudesse completar esses 5 a 8 carregamentos por dia. E foi assim que eu consegui implementar junto com o time, né, somando vários responsáveis ali, para que a gente conseguisse bater as metas. E aí agora você precisa vender os resultados, mostrar o que você fez. Eu aproveitava as reuniões de fechamento, eventualmente as reuniões de líderes das áreas na fábrica e mostrava ali os resultados. Essa é uma das partes que você precisa fazer para que você seja promovido. Nesse canal tem um vídeo que eu mostro passo a passo para que você construa a sua promoção. E como você pode aplicar isso nas atividades do seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Bom, em resumo, gente, e é muito importante que você entenda isso aqui, é o seguinte: estabelecer as metas por si só é importantíssimo. Você tem que fazer isso. Mas só isso não vai ser capaz de promover você se você não colocar um tempo dedicado para que essas metas que você estabeleceu, você trabalhar em cima delas e conseguir entregá-las. Porque senão você vai ficar pelo caminho. Você vai fazer algumas metas ali e elas vão ficar para trás. Você não vai lembrar. Muitas das coisas que pode acontecer, você faz muitas coisas ali, você não lembra, você não coloca lá no que você fez. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu esqueci de contabilizar o que eu tinha feito e que na hora que eu fui fazer o meu processo de avaliação, eu não colocava. Meu chefe teve que me lembrar. Por isso eu criei um sistema que toda semana eu ia lá, colocava 1 hora de reunião comigo mesmo para revisar tudo que eu já tinha feito, quais foram os resultados que eu obtive. E eu escrevi isso no bloquinho de notas, no OneNote, né? Um bloquinho, ou pode ser no bloco de notas também, para que quando chegassem as revisões eu tivesse já tudo na mão e documentado, para chegar e falar, olha, eu entreguei isso aqui. Esse é um outro sistema que eu fiz de revisão de metas. E é um outro ponto que ninguém fala para você fazer, porque é muito importante. Na hora que você vai mostrar os seus resultados, se você mostrar só o básico, não vai adiantar nada, se for só uma pessoa normal, na média. Então, quando você faz mais coisas, você vai lá e traz tudo. Você chega, olha, eu fiz isso aqui, eu assumi isso aqui, eu concluí isso aqui, assim, assim, assado. Os resultados foram esse. E se você não fala, é como se você não tivesse feito. É como se você tivesse guardado na gaveta, porque se não falou, ninguém sabe. Não é só você que saberia, ou alguém que foi impactado por você, digamos assim. Então lembra aqui, gente, estabelecer a meta sozinha não funciona. Lembra lá da história que eu acabei de falar para vocês. Eu tinha uma meta de 5 a 8 carregamentos por dia, eu estabeleci um processo para que eu pudesse encontrar a meta de 5 a 8 carregamentos por dia. Se eu focasse só na meta de 5 a 8 carregamentos por dia, o que eu poderia fazer que poderia dar errado? Eu poderia, é só aumentar o volume de caminhão, né, que está entrando aqui. Então, eu vou aumentar o agendamento, vou falar com as transportadoras para virem coletar mais cargas durante o dia, entende? Percebe? Se eu tivesse focado só na meta, eu poderia ter piorado muito mais a meta. Por quê? E se eu tivesse 10 caminhões lá na minha porta e eu não tivesse material separado, eu ia ter um problema maior, eu ia ter que pagar diária para os caras lá que iam ficar esperando para poder carregar, porque eu não tinha força de trabalho para poder concluir os carregamentos dentro do armazém. Entende? Então, se você foca na meta por si só, pode ser que você tenha um resultado muito negativo. Então, não faça isso. Olhe para o sistema, e o sistema que você desenvolve para bater as suas metas e seus objetivos, ele vai ser muito mais robusto do que a meta em si e faz com que você permaneça mais tempo.
Você criou aquele sistema, você criou a experiência para aquilo. Quando você vive uma nova situação semelhante, você já pode chegar em só encaixar a solução ali, entendeu? Daquele sistema adaptada para a sua nova realidade. Percebe? Eu, como eu falei, precisei que o meu supervisor me lembrasse aí de várias coisas que eu já tinha feito, né? Então, eu estabeleci um sistema de lembrar das coisas que eu tinha feito para que não acontecesse isso, né? E que eu não fosse visto mais só como uma pessoa básica, digamos assim. Estabeleça suas metas, tenha mais clareza do sistema que você vai criar para que você possa atingir essas mesmas metas, porque senão você vai ser somente um navio completamente sem direção. Se você acredita que esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando maneiras para que você aumente as suas chances de ser promovido no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.